Neste vídeo vou resolver a questão número 2 do exame de avaliação profissional à Ordem dos Contabilistas Certificados, realizado no dia 20 de março de 2021, parte da manhã, a versão A. A questão que vou resolver é uma questão sobre o regime da transparência fiscal. Muito obrigado por estar a visualizar este vídeo. Sejam bem-vindos à Certform, Escola de Formação Prática. Eu chamo-me Miguel Fragoso. Sou contabilista certificado economista, sou formador nas áreas de contabilidade, fiscalidade e finanças empresariais. A questão sobre a transparência fiscal, a questão número 2, uma sociedade cujo objeto social é exclusivamente a prestação de serviços de consultoria fiscal e cujo capital é detido 75% por um contabilista certificado e os restantes 25% por um economista, sendo que ambos prestam serviços na sociedade. Das 4, uma está correta. Está abrangida pelo regime de transparência fiscal, pode aplicar o regime de transparência fiscal, mas por opção. Não está abrangida pelo regime de transparência fiscal porque os detentores do capital são profissionais de atividades diferentes, ou está obrigatoriamente abrangida pelo regime geral do IRC. Qual das 4 é a correta? Bom, antes de tudo eu vou fazer uma breve introdução à questão da transparência fiscal. O que é isto da transparência fiscal? Este regime ele tem como um dos seus fundamentos, são vários, a questão da neutralidade fiscal. Fazer com que a motivação para a constituição de uma sociedade comercial ou para o desenvolvimento de uma atividade profissional via IRS pela categoria B, essa motivação de escolher uma ou outra via não seja fiscal. Não seja fiscal porque é verdade que as taxas de IRC são bem mais baixas, genericamente, do que as do IRS. Quando nós comparamos o IRC com o IRS, as taxas de IRS, que seria desenvolver uma atividade pela categoria B, trabalhador independente, rendimentos empresariais e profissionais, face ao rendimento coletável do sujeito passivo ou do agregado familiar, as taxas do IRC vão de 14,5% a 48%, sendo que para os rendimentos de mais de 80 a 250 haverá mais 2,5% e superior a 250 no primeiro intervalo 2,5% e depois no excedente a 250 mil, 5%. Estas são as taxas de IRS. Já quando partimos para a análise de uma taxa de IRC, consultamos o artigo 87 do Código do IRC, a taxa é genericamente de 21%, que incide sobre a matéria coletável, calculada, obviamente, nos termos do Código do IRC. Sendo que para pequenas e médias entidades, aos primeiros 25 mil euros de matéria coletável aplica-se 17%. E o excedente fica sujeito, naturalmente, aos 21%. Portanto, a taxa de IRC é mais baixa do que as taxas de IRS. Isto num entendimento, numa análise geral. É verdade. Portanto, poderia acontecer uma motivação face às taxas pela escolha via IRC do exercício da atividade, ou seja, a constituição de uma sociedade comercial que seria tributada em IRC. O regime da transparência fiscal parte da ideia que certas pessoas coletivas que se delimitam pelo seu tipo societário, objeto social ou estrutura de negócios não devem ser tributadas, devendo antes a tributação incidir sobre os respectivos sócios. Isto acontece, por exemplo, nas tais sociedades de profissionais, em que todos têm a mesma atividade profissional, um médico, por exemplo, oftalmológica, uma clínica oftalmológica, cujos médicos detêm na sociedade o Pedro 30%, o Rodrigo 40%, a Isabel 30%. Esta entidade obteve uma matéria coletável de 50 mil euros, calculada exatamente nos termos do Código do IRC, mas esta matéria coletável ela vai ser distribuída percentualmente por cada um dos sócios na respectiva cota
O Pedro, 30%, 50 mil, 15 mil. O Rodrigo, 40%, 50 mil, 20 mil. E a Isabel, 30%, 50 mil, 15 mil. E vai ser no IRS, na categoria B de cada um deles, que os valores vão ser tributados. E desta forma, quando estes mesmos sócios declararem os seus rendimentos, eles vão ter que apresentar o anexo D do modelo 3, onde é feita a imputação dos rendimentos e respectivas retenções. O anexo D é o anexo onde se declara os rendimentos provenientes deste Instituto da Transparência Fiscal. Logo, aquilo que é mesmo importante reter é que a opção por desenvolver um negócio através de uma sociedade comercial, ou seja, uma forma societária sujeita ao IRC, em vez de uma inscrição na categoria B do IRS, os rendimentos empresariais e profissionais, não deve ser uma opção com motivações fiscais para a obtenção de vantagens que em sede de IRS estariam vedadas, como por exemplo usufruir de taxa mais baixa do IRC, como já vimos, dedução de um amplo conjunto de gastos que o Código do IRC permite, ou mesmo o reporte de prejuízos fiscais que o Código do IRC também contempla. Se bem que, com a exceção das taxas que eu frisei, sem dúvida que vimos que IRC é mais vantajoso do que IRS, mas muitas das diferenças entre IRS e IRC encontram-se hoje amplamente esbatidas, ao contrário daquilo que acontecia no ano de 1989, quando entrou em vigor o Código do IRS. Incidindo aqui sobre as sociedades de profissionais, que é o importante para a questão, e para enquadrar na transparência fiscal, a sociedade de profissionais é uma sociedade constituída para o exercício de uma atividade profissional, especificamente prevista na lista de atividades a que se refere o artigo 151 do Código do IRS, onde estão lá os contabilistas, os economistas, os consultores fiscais, que é a atividade aqui desta entidade, na qual todos os sócios, pessoas singulares, sejam profissionais dessa atividade, ou a sociedade cujos rendimentos provenha em mais de 75% do exercício conjunto ou isolado de atividades profissionais especificamente previstas na lista a que se refere o artigo 151 do Código do IRS. Não temos dúvidas que no artigo 151 do Código do IRS temos lá os contabilistas, os economistas e temos aquilo que esta empresa faz, ou seja, consultoria fiscal, os consultores fiscais. Pelo que reúnem-se aqui as condições para que esta entidade esteja abrangida pelo regime da transparência fiscal de forma obrigatória. Ora, previstas na lista a que se refere o artigo 151 do Código do IRS, como eu estava a referir, desde que, cumulativamente durante mais de 183 dias do período de tributação, o número de sócios não seja superior a 5, serão 2 apenas, nenhum deles seja pessoa coletiva de direito público e, pelo menos, 75% do capital social seja detido por profissionais que exercem as respectivas atividades. 75% de um deles é contabilista e, portanto, mais algo a favor aqui do enquadramento como transparência fiscal. Sem dúvida que ficou já vista praticamente a resposta, ou seja, nestes termos que são colocados, é a linha A linha correta, ou seja, uma sociedade cujo objeto social é exclusivamente a prestação de serviços de consultoria fiscal e cujo capital é detido em 75% por um contabilista certificado e os outros 25% por um economista, sendo que ambos prestam serviços da sociedade, está abrangida pelo regime da transparência fiscal. Ou seja, eles vão depois ter que dividir a matéria coletável face às cotas, ser tributados em sede IRS na categoria B de cada um. Muito obrigado por ter visualizado este vídeo. Até breve, até uma próxima oportunidade.